Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós te apresentamos, Deus, as nossas vidas. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento e discernimento da Tua palavra e da Tua vontade. Que nós possamos crescer cada vez mais na Tua presença, meu Pai. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Que o Senhor, Deus, venha nos usar para a honra e glória do Teu nome, Deus. Que nós possamos estar sempre na Tua presença, andando nos Teus caminhos. Que o Senhor repreenda todo o mal das nossas vidas, toda seta, todo laço, toda enfermidade, todo levante do inimigo, tudo aquilo que não vem de Ti. E que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, para fazer a Sua vontade, para tomar sempre, Deus, as melhores decisões, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Nós vamos fazer uma leitura hoje um pouco grande, está em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao 10, o 13, o 14 e do 26 ao 29, que diz assim: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responde a este povo? E eles lhe falaram, dizem: Se hoje fores servo desse povo e o servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós, assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o jugo sobre vós, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao Senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: Muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar como que aconteceu a divisão do reino de Israel. Porque nós sabemos que, inicialmente, o povo de Israel tinha como rei o próprio Deus, que era a teocracia. Mas aí eles queriam ser igual às outras nações e eles quiseram ter um rei próprio. E aí foi o primeiro rei escolhido por Deus, que Deus aceitou, né, que eles tivessem uma monarquia. O primeiro rei foi Saul. Depois de Saul veio Davi, porque nós sabemos que Saul errou, né, nós sabemos que Saul pecou, e aí Deus tirou o reino de Saul e entregou a Davi. Depois de Davi, quem sucedeu o trono foi o seu filho Salomão. E esses 3 reis, Saul, Davi e Salomão, eles reinaram sobre as 12 tribos de Israel. Mas, como Salomão começou a pecar, a fazer coisas desagradáveis aos olhos do Senhor e a explorar o povo e cobrar do povo muitos impostos, a nação de Israel, os povos, começaram a ficar insatisfeitos
com o reinado de Salomão. Então Salomão morreu e veio o seu filho Roboão, que assumiu o reinado. O que aconteceu no reinado de Roboão? O povo estava cansado, insatisfeito de pagar tantos impostos, de serem explorados profissionalmente falando. Então eles vieram até Roboão e pediram que Roboão diminuísse a carga de impostos e também a carga de trabalho. Roboão ele pediu conselho a duas pessoas, pediu aos anciãos e pediu aos jovens. Os anciãos disseram: satisfaz a vontade do povo, porque se você fizer isso, eles vão te servir para sempre. Mas Roboão não ouviu o conselho dos anciãos, então ele foi até os jovens e os jovens disseram o quê? Não faça isso. Você vai dizer que você vai aumentar a carga de impostos e a carga de trabalho. Foi isso que Roboão fez e o povo ficou insatisfeito. E Jeroboão, o Senhor já havia profetizado que ele seria o rei, então ele organizou uma manifestação e houve uma divisão. Então, a partir desse momento, a nação de Israel não eram mais as 12 tribos governadas pelo mesmo rei. Houve uma divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul. O Reino do Norte foi constituído por 10 tribos e ele foi governado por Jeroboão, e o Reino do Sul, apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, que continuou sendo governado por Roboão. Então foi isso que aconteceu ali nesse momento da divisão. A gente vai perceber a importância de nós pedirmos orientação a Deus, de nós pedirmos o conselho do Senhor na hora de tomarmos atitudes, de tomarmos decisões importantes na nossa vida. É muito importante nós termos discernimento diante dos conselhos que nós recebemos, porque nós vimos que Roboão recebeu 2 conselhos, mas ele escolheu seguir o conselho dos jovens, que não foi o melhor conselho, mas foi a escolha que ele fez essa escolha sem sabedoria e sem a direção do Senhor. Então nós precisamos ter essa sabedoria, ter esse discernimento de buscar a direção do Senhor diante de tudo que nós formos fazer. Então, Roboão acabou sendo o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes, como eu disse, o Reino do Norte e o Reino do Sul. E a história nos ensina que nós precisamos depender cada vez mais de Deus nas nossas vidas, sempre diante das decisões, nós temos que buscar o conselho do Senhor. E o primeiro tópico diz assim: as principais causas da cisão, a carga pesada de Salomão. Então, devido às alianças que Salomão havia feito durante o seu reinado, com outros povos, com 8 outros reinos, e também porque foi uma promessa de Deus, Salomão não precisou participar de guerras. Durante o seu governo houve paz. Então ele trabalhou para ampliar o seu estado, para ampliar o seu governo, e para conservar ele unido, um único governo. Os investimentos na época de Salomão eram direcionados para as construções. Então Salomão ele construiu o templo de Deus, e o Senhor muito se agradou disso. Mas além disso ele fez outros projetos arquitetônicos grandiosos, Ele construiu templos, ele construiu palácios e várias outras construções que marcaram o seu governo. Como ele tinha muitas mulheres, ele acabou construindo também palácios para algumas dessas mulheres. E tudo isso, quem é que pagava? A população, através dos impostos. E como ele gastava muito em construções e gastava muito também para manter o reino dele, porque veja bem, a Bíblia diz que Salomão chegou a ter 1000 mulheres. E ele precisava sustentar essas mulheres. E essas mulheres, elas tinham também servas, pessoas que trabalhavam para elas. Então, assim, o gasto com o palácio, com a família real, era muito alto. E o povo precisava trabalhar muito e pagar muitos impostos, para que eles pudessem manter, a família real, o trabalho real. Então, a divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão,
ele culminou trazendo descontentamento nas 10 tribos do norte. Por quê? Porque elas ficavam mais afastadas e elas acabaram sendo mais exploradas, mais responsáveis pelo trabalho pesado. Enquanto as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam no sul de Israel e ficavam mais próximas do rei, eles acabaram participando ativamente do governo. Eles faziam parte da corte, então eles tinham considerados assim benefícios, né? Um trabalho mais leve. E quando Salomão morreu em 931 a.C., o seu filho Roboão, ele foi questionado, né, pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão, sobre o aperto que eles estavam vivendo, a exploração que eles viviam, e o povo pediu que Roboão diminuísse a carga de trabalho e também diminuísse a carga tributária. E o que Roboão fez? Aumentou, né, seguindo o conselho dos jovens e não o conselho dos anciãos. Ele aumentou tanto a carga de trabalho quanto a carga tributária, e aí se tornou um fardo mais pesado ainda para os trabalhadores. Então, as 10 tribos do Reino do Norte, sob a liderança de Jeroboão, eles acabaram se rebelando e com essa decisão formou um reino dividido. Como eu disse, o Reino do Norte formado pelas 10 tribos e o Reino do Sul formado por apenas 2 tribos. Os erros de Roboão, a repetição dos erros de Salomão. Então, ao tomar o conselho com os anciões e com os jovens, Roboão, ele decidiu acatar o conselho dos jovens e desprezou o conselho dos anciãos, demonstrando total despreparo para a posição que ele ocupava. Então, ele teve a opção de escolher, mas ele não teve sabedoria. Amém? Ele escolheu baseado na vontade dele. Então, ele quis mostrar para o povo que quem mandava era ele, que ele era mais forte, mais poderoso e que ele não precisava agradar o povo. E isso trouxe consequência para a vida dele, né? Ele acabou perdendo 10 das tribos, né? Ele ficou governando apenas sobre 2 tribos. Naquele momento, o conselho que os anciãos deram foi de que Roboão atendesse o pedido do povo, né? Porque se ele tivesse feito isso, o povo ia permanecer ao lado dele e ele continuaria reinando sobre as 12 tribos. Mas ele escolheu ouvir o conselho dos jovens. E ele falhou nisso, e nós sabemos disso, né, com a consequência que teve dessa opção que ele fez. E é interessante porque assim, o povo de Israel sempre valorizou isso, a opinião dos mais velhos, né, a sabedoria dos mais velhos, a sabedoria dos mais experientes. E nós também temos que aprender com isso, né? Porque com certeza uma pessoa com mais experiência, ela já passou por mais situações, né? Ela tem mais conhecimento, então muitas vezes ela tem um conselho melhor para nos dar. Então nós temos que aprender essa sabedoria, né, dos mais velhos, né, de ouvir os que os mais experientes dizem. E a gente sabe que o jovem é muito assim, né? Ele acha que ele sabe tudo, né? Que ele não precisa obedecer muitas vezes os pais, nem os avós, nem pedir opinião, nem o conselho, porque eles sabem mais. E nós sabemos que não é assim, né? Os nossos pais, né? Os nossos avós, as pessoas mais velhas, mais experientes, até na igreja mesmo, né? Aqueles irmãos que têm mais tempo de cristão, mais tempo na igreja, na presença do Senhor, eles têm mais experiência para nos passar. Então nós temos que ouvir, né, o conselho dessas pessoas, mas nós nunca podemos nos esquecer de que sempre temos que buscar a direção do Senhor, né? O Senhor que vai nos dar sabedoria para fazer as melhores escolhas, né? As melhores opções. E aí o outro tópico diz assim, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Então, ao seguir os conselhos dos seus amigos, né, dos jovens, Roboão acabou assinando a própria sentença. Então, as 10 tribos se rebelaram contra ele e ele ficou apenas com 2, com Judá e Benjamim. Por quê? Porque Roboão deu ouvido a maus conselhos e isso levou ele à ruína. E por que ele fez isso? Porque ele foi orgulhoso.
né? Ele foi soberbo. Ele preferiu o conselho dos jovens, porque com o conselho dos jovens, ele achou que ele ia mostrar que quem mandava era ele, né? Que ele era o rei e ele fazia o que ele queria do jeito que ele queria, ele não precisava ouvir o povo. Então nós vimos que isso foi uma decisão ruim e errada, né? Falta de sabedoria. Mas foi isso que ele fez, né? Então a falta de sábios conselhos pode levar qualquer ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, né? Tornando ele empobrecido e decadente. Então falta de sabedoria para escolher. É por isso que nós precisamos orar e buscar esse conselho do Senhor e essa sabedoria de Deus, amém? O reinado e a idolatria de Jeroboão, a rebeldia de Jeroboão. Então Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Ele foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, né, antes de Salomão morrer, ele serviu a Salomão, né, que se agradou do seu trabalho e nomeou ele chefe dos servos da casa de José. Durante o seu reinado, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele e Aias, o profeta, lhe comunicou que Deus havia escolhido ele, né, Jeroboão, para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Quando Salomão ficou sabendo disso, o que ele fez? Tentou matar Jeroboão, mas Jeroboão fugiu e se escondeu ali no Egito e ficou lá até Salomão morrer. Quando Salomão morreu, ele voltou. Jeroboão, ele foi o primeiro rei do norte. Então, quando houve a divisão do reino, Jeroboão ele foi nomeado o rei das 10 tribos de Israel e ali ele estabeleceu o seu trono em Siquém. Temendo que quando os judeus fossem fazer a peregrinação ao templo, né, que eles faziam todos os anos, eles podiam se reunir novamente ali com os outros povos e ele perdeu o reinado dele, né? E então o que é que ele fez? Com medo de perder o reino, com medo de perder o poder, ele fez o quê? Ele fez 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte de Dan e o outro ao sul em Betel, ou seja, cometeu o pecado da idolatria. Por que ele fez isso? Porque ele não queria perder o poder. Então a gente vê que Jeroboão ele amou mais o poder do que a Deus. E isso foi péssimo para ele também. Então essa atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sobre a família dele. Está lá em 1 Reis, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 14. E isso é muito terrível e acontece com frequência com pessoas que assumem o poder, né? Muitas vezes a pessoa é até um cristão obediente, que está na casa de Deus, que está na presença do Senhor, mas basta ocupar um cargo de destaque que a pessoa ela fica mais preocupada com aquele poder, com aquele cargo que ela tem, do que com a presença de Deus, do que buscar a Deus, buscar intimidade a Deus, e muitas vezes acaba agindo como Jeroboão, né, praticando pecados da idolatria e de outras coisas e se afastando da presença de Deus. Agora o outro tópico fala sobre as consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Então Deus ele não admite dar a sua glória a outro, e a gente vê que o povo de Israel, apesar de ser o povo escolhido de Deus, apesar deles viverem inúmeros milagres, vários livramentos através da mão poderosa de Deus durante toda a história do povo de Israel, diversas vezes eles adoraram outros deuses. Né? Aqui Jeroboão fez bezerros de ouro. Por quê? Porque não era a primeira vez que eles tinham feito bezerros de ouro para adorar. Né? Então o povo de Israel era um povo que tinha tudo para ser uma bênção, mas eles sempre se afastavam de Deus, eles sempre adoravam outros deuses. Então nós temos que ter esse cuidado, porque assim o pecado ele traz consequências, a idolatria ela traz consequências, e muitas vezes a gente pensa, mas eu não adoro imagens, mas às vezes a gente adora pessoas, né? Quantas pessoas que estão na igreja estão idolatrando pastores,
estão idolatrando celebridades gospel, né? Nós temos que ter cuidado aonde nós colocamos o nosso coração. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E se a gente vê a vida de Roboão e a vida de Jeroboão, o que foi o pecado deles? Eles não amaram a Deus acima de todas as coisas. Eles amaram o poder, eles amaram a riqueza, eles amaram os prazeres carnais, tudo isso eles amaram acima do amor que eles tinham por Deus. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ela quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Amém? Então nós temos que ter muito cuidado com os conselhos que nós recebemos todos os dias. Todos os dias nós precisamos fazer escolhas, né? E muitas vezes nós temos que fazer escolhas que são importantes, né? Que vão influenciar no nosso futuro. Então nós temos que ter cuidado com quem nós estamos buscando esses conselhos, né? Com quem nós estamos pedindo ajuda, opinião, porque muitas vezes a gente recebe conselhos errados, né? Conselho de pessoas que não estão na presença de Deus, que muitas vezes não querem o nosso bem. Nós sabemos que às vezes o nosso sucesso, o nosso bem-estar causa inveja nas pessoas e às vezes a gente nem percebe, mas são nossos amigos, são nossos familiares que estão sentindo inveja. Então a gente vai pedir conselho para essas pessoas e às vezes sem querer elas dão um mau conselho porque elas não estão felizes, né, com a bênção de Deus nas nossas vidas. E às vezes elas dão mal conselhos porque elas não sabem dar outro tipo de conselho, porque elas não sabem qual seria o melhor conselho. Né? Não é nem por maldade, é por falta de sabedoria também, é por falta de conhecimento. É por isso que por mais que a gente peça conselho para outras pessoas, a gente tem que pedir primeiramente a Deus, né? Que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, né? Que nos dê assim, entendimento para nós fazermos as melhores escolhas sempre nas nossas vidas. Mas nós não podemos abrir mão da nossa comunhão com o Senhor. Nós não podemos deixar o amor por Deus de lado para amar outras coisas ou outras pessoas ou a nós mesmos, como foi no caso de Roboão, que idolatrava ele mesmo, né? Ele era mais importante, ele era o principal. Ele não se preocupava em prejudicar as outras pessoas para satisfazer a sua vontade. Então nós temos que estar sempre buscando, sempre orando, sempre consagrando a nossa vida ao Senhor, porque quanto mais a gente busca, mais intimidade nós temos com Deus e mais nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.